Queridos, Deus é bom demais, amém? Abra a palavra do Senhor, amados, em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu quero fazer menção mais uma vez de um versículo bíblico, louvado seja Deus, mas nós vamos falar algo, né, não propriamente igual a mensagem daquela ocasião, né, amém? Mas eu quero usar a base deste versículo bíblico, 1 Coríntios, capítulo 15, louvado seja Deus, versículo 57, aleluia, glória a Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 e 57, exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 15, 57, louvado seja Deus, aleluia. Quero glorificar a Deus pela vida da amada igreja, dos amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Quero exaltar ao Senhor pela vida do Ministério de Louvor, que tem resgatado louvores preciosos, né, antigos, aleluia, e são bênção, né, esses louvores. Nós que no início da caminhada apreciamos muito, né, adorar a Deus com esses louvores. Que Deus abençoe cada dia mais, né, o ministério nesse sentido de resgatar esses louvores aí que são bênção para nossas vidas, né. Louvado seja o Senhor. Tudo para glorificar a Deus, né, queridos. Amém. Palavra do Senhor, vamos ler. Amém. Diz a palavra de Deus: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória. Amém? Por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pode se assentar, querido, para adorar, para exaltar, para glorificar a Deus. Amém? Aleluia. O tema desta nossa mensagem, desta nossa reflexão nesta noite, como eu já havia anunciado para a amada igreja, vencendo os desafios através da superação. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas antes de nós iniciarmos, querido, a nossa mensagem, louvado seja Deus, eu quero vos dizer algo. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos visto, amados, na internet, muitas revelações, e muitas delas apontando para um ano de 2024 de muita dificuldade, né? Estão os profetas se levantando, estão dizendo que o mundo vai passar, né, por uma dificuldade, mas não é uma dificuldade como aquela que nós enfrentamos no dia a dia. São dificuldades extremas, né? São situações que são trágicas mesmo, né? Segundo os profetas, esse ano de 2024 vai ser um ano muito difícil, né? É isso que está apontando, né, as revelações. Aleluia. E quando no dia 2, na madrugada, né, do dia 1º para o dia 2, eu tive um sonho, queridos, e nós sonhamos, e muitas vezes, muitas coisas que nós sonhamos, às vezes nós não valorizamos, né? Mas tem sonhos que nós temos, que eles são, por demais, muito claros, né? Muito reveladores para nós, quando nós os sonhamos. E naquela madrugada, eu pude ver claramente, nitidamente, eu pude ver 2 versículos bíblicos. E quando a gente tem esse tipo de sonho, a gente logo pensa, porque sonhar com versículos bíblicos não é algo comum, normal, né? Por mais que nós nos deparamos com a palavra de Deus, lemos, meditamos, estudamos, né? Mas se a gente tem um sonho e vê 2 versículos bíblicos, é algo que a gente pensa logo que quem está revelando isso, quem está mostrando isso é o dono do versículo. É Deus que está mostrando, né?
Então, amados, eu quero passar para os irmãos, né, esses 2 versículos que eu vi, muito claro, muito nítido no sonho. O primeiro deles que eu vi assim, Isaías capítulo 1, versículo 5. E diz assim o versículo bíblico: onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Amém? Esta é a versão King James atualizada. Talvez a sua se diferencie um pouco dessas palavras, mas o contexto é o mesmo. Amém? Louvado seja Deus. E o outro versículo que eu via era Isaías 5:9. E diz assim: eis que o Senhor dos exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas, serão abandonadas por seus moradores. Amém? Aleluia. Então veja, queridos, que são 2 versículos de um peso, né, de uma revelação forte, né, para a vida humana, para a humanidade, para a igreja, para todos, né? Louvado seja o Senhor. E nós sabemos, querido, que nunca se falou tanto na possibilidade de uma terceira guerra mundial como nos nossos dias. Nós sabemos que nós estamos aí, talvez à beira de uma grande catástrofe mundial. Infelizmente é o que está apontando, né? Porque nós estamos vendo que muitos líderes mundiais, os seus ânimos estão exaltados demais. E a gente sabe, queridos, que por mais que nós sabemos que Deus, o Senhor, está no controle de todas as coisas, e nós já afirmamos aqui, pregamos, que por mais que o homem queira, é Deus quem dá a ordem, é Deus quem determina, é Deus que tem o comando. Mas nós sabemos que Deus já permitiu o mundo passar por 2 guerras mundiais, e por que não uma terceira? Infelizmente é algo que pode acontecer, porque, como eu disse, os líderes mundiais, eles estão sendo influenciados, e eu tenho certeza que por detrás dessa influência está Satanás, porque eles estão sempre agora apontando para uma possível guerra e nuclear, né? Uma guerra que é nuclear. Então você vê, queridos, que nós sabemos que isso pode promover o caos, isso pode trazer destruição, e a gente sabe que tudo isso que pode acontecer é justamente por causa do pecado, é por causa da rebeldia contra Deus. E infelizmente, nós bem sabemos, nós vemos o que está acontecendo nos pequenos conflitos, nas pequenas guerras das que estão acontecendo no mundo. Pessoas inocentes morrendo, e no meio de uma guerra, no meio de uma situação assim, nós sabemos que vai faltar alimento, vai faltar, né, aquilo que nós temos hoje em abundância, né? Não só o alimento, mas uma boa água para tomar um banho, vai faltar energia, né? Vai faltar, muitas vezes vai acontecer de faltar a internet, aí vai ser o caos, né? Se faltar a internet, aí vai ser o caos, né? Você já pensou? Mas tudo isso faz parte, né, de uma condição de uma guerra. E infelizmente, querido, isso é o cenário, este é o cenário, né, que nós estamos vivendo e que nós podemos, e isto está sendo dito por muitos profetas na mídia, né? Estão falando aí com conflitos em 2024 mais excedentes,
E a gente sabe que a coisa não está boa. A gente olha para a notícia e vê que não está bom, né, queridos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente olha para a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24:6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Louvado seja Deus. Então, se é em 2024, se não é 2024, se é mais para frente, não importa. Amém? O que cabe a nós, igreja do Cristo, é orar, é pedir a misericórdia do Senhor, é rogar a Deus, porque a gente sabe que numa situação dessa vai perecer tanto os maus quanto os bons. Todos, de igual forma, vão perecer. Amém, amados? Não é fácil, né? Tem que pedir por misericórdia para Deus. Amém? Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: fica em paz. Ainda não é o fim. Amém? Ainda não é o fim, irmão. Amém? Glória a Jesus, né? Pode, Jesus diz: vai ouvir o rumor de guerra, vai ter guerra, vai. Mas não é o fim, não. Vai chegar o fim de todas as coisas ainda, né? Louvado seja o Senhor. Mas vamos para a mensagem da palavra, queridos, amém? Mas eu quero que você analise esses versículos que eu vi em sonho. Amém? Não é comum eu sonhar com versículos dessa forma. E os versículos justamente estão falando de casas ficarão desertas, né? Aleluia. Serão abandonadas por seus moradores. Isso aí diz respeito à perseguição, diz respeito à luta, diz respeito a muita coisa que não é boa. Amém? Vamos orar, vamos buscar se fortalecer no Senhor, revestir do Senhor, porque é somente Deus na nossa vida, na vida da humanidade. Amém? Aleluia. Mas vamos lá, a palavra do Senhor, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como eu já disse, o tema da mensagem: vencendo os desafios através da superação. Louvado seja Deus. Queridos, aleluia. Dias atrás, creio que uma semana atrás aí mais ou menos, eu estava assistindo o Jornal da Record e eu vi ali naquela notícia acerca de um jovem professor, um jovem chamado Fernando. E esse jovem já leciona há 15 anos, mas a reportagem fez menção que esse jovem, aos 13 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa chamada síndrome de Devic. E este jovem, ele, por conta dessa enfermidade, ele teve o seu sistema nervoso acometido, né, por esta enfermidade, e também o seu nervo óptico. E ele, por conta disso, ele perdeu parte dos movimentos, né, do seu corpo, e ele perdeu a sua visão. Amém? E ele precisou passar a utilizar uma cadeira de rodas, e ainda assim cego, né? Louvado seja Deus. Mas como a vida deste jovem, o Fernando, e a gente vê que na vida de muitos outros também, que eles estão vencendo através da superação, apesar da dificuldade, apesar da limitação, isto não os fez parar. A reportagem diz que este jovem completou os seus estudos, olha, escute, aos 13 anos de idade, pastor Claudinez, sem poder se movimentar direito, cego, auxiliado pela sua mãe, que batalhou junto com o seu filho, levava ele para a escola, ele gravava as aulas, estudava em casa, ouvia, e ele terminou os estudos, e não só terminou, ele foi para a faculdade, ele fez o curso de pedagogia, se formou professor, e é professor numa escola pública na cidade de Rio Claro. 15 anos que ele dá aula para o ensino fundamental, 5º ano do ensino fundamental.
A gente olha para isso, igreja, a gente vê que superação na vida de um jovem que tinha tudo para ficar atrofiado dentro de casa, que tinha tudo para ficar paralisado, porque ele foi imposto por uma situação na sua própria vida, mas ele não decidiu permanecer assim. Ele não decidiu continuar desse jeito. Ele tomou uma posição e ele diz: eu quero mais, eu quero ir além, eu preciso vencer, eu preciso superar. E é por isso que ele é um exemplo, como muitos outros são exemplos de superação com a sua própria vida. Amém? Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Aleluia. E aí a gente ouve aquela célebre frase que diz assim: pessoas que tiveram que se reinventar, né? Tiveram que se reinventar, aleluia, porque eles tiveram que superar as dificuldades a qual eles foram expostos, né? Aleluia, porque a vida, ela é feita de desafios, a vida ela é feita de obstáculos, aleluia, não é fácil, não é fácil. Talvez a tua história também é uma história de superação, porque em alguma área da sua vida, você precisou, eu precisei superar alguma coisa, para que nós pudéssemos hoje glorificar, testemunhar, que a vida que temos hoje, aleluia, nós podemos dizer, graças a Deus, que nos dá vitória, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando eu olho para isto, nisto eu enxergo, aleluia, um sinônimo para a superação. Não está no dicionário, você não vai encontrar no dicionário esse sinônimo para superação, mas eu consigo enxergar, querido, que um sinônimo bem claro para superação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então a nossa mensagem poderia chamar: vencendo os desafios através de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a superação na vida do homem não é nada mais do que Jesus Cristo trabalhando na vida do homem, ainda que o homem possa não atribuir a ele a honra, a glória e o louvor, ainda que o homem possa estar separado dele, mas é ele quem determina, é ele que opera, é ele que delega, é ele que dá vitória, é ele que faz acontecer na vida de toda a humanidade. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a superação que eu e você precisa todos os dias. Você está me entendendo? Aleluia. Porque nós não somos capazes por nós mesmos, querido, mas toda a nossa capacidade, força, vitória, conquista, as estratégias, elas vêm de Deus para a nossa vida, porque é Ele, o Senhor, que nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Você está entendendo, querido? Não é porque essas pessoas são assim, super, eles superaram porque há uma força maior. Ela se chama Deus. Há uma força maior que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele que cuida dessa humanidade, Ele que determina tudo aqui, querido. Então Ele é a superação da vida dessas pessoas, e quer elas se rendam a Ele ou não, Ele é a superação para elas. Quer elas dê glória para Ele ou não, Ele é a superação para elas. Aleluia. Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, quando nós olhamos para a palavra, Filipenses 2:9, diz a Bíblia: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Deus exaltou a Jesus acima.
das mais altas posições. Amém? Aleluia. Então, amados, como eu já disse ao início, este ano pode ser um ano de muitos desafios para nós. Este ano talvez seja um ano de muitas dificuldades. Segundo os profetas, não vai ser um ano fácil, aleluia, aleluia, mas nós temos que entender uma coisa: nós vamos vencer, nós vamos, aleluia, superar através de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Olha para o irmão do seu lado, diga para ele: você vai vencer os desafios através de Jesus Cristo. Você vai vencer, minha irmã, através de Jesus Cristo, aleluia. Ele é a tua superação, aleluia, amém. Quando nós olhamos, queridos, para a derivação da palavra superação, superar, aleluia, nós encontramos, aí já estou falando do dicionário, tá bom? Quando nós olhamos para o dicionário e nós vamos ver na derivação da palavra superação, que é superar, nós vamos encontrar alguns sentidos que podem ser assim expressados: de ser superior, é exceder, suplantar, ultrapassar, suportar. Então superação é isto, é o sentido de ser superior. Jesus Cristo é a superação, porque Jesus Cristo foi elevado ao nome mais alto, superior, aleluia. Excedeu, suplantou, ultrapassou, suportou. Quem é que suportou mais do que o nosso Salvador Jesus Cristo? Ele superou todas as coisas, ele superou as dores, ele superou a cruz, ele superou, por amor de nós, por amor à humanidade, ele superou. Você está entendendo? Também no sentido de vencer, dominar, derrotar, conquistar. Então superar também é vencer, dominar, derrotar e conquistar. Jesus fez tudo isso. Jesus nos dá a capacidade também de superação, aleluia, para nós conquistarmos, para nós vencermos, derrotarmos, para nós dominarmos. Isto sim vem da parte do Senhor. Também no sentido de solucionar, livrar-se, remover, cortar, destruir, aleluia. Superar é solucionar. Quando eu consigo superar alguma situação, aleluia, eu me livro daquilo que me atrapalha, aleluia. Eu removo aquilo que está dificultando a minha caminhada, eu corto, eu destruo aquilo, aleluia. Ou seja, eu estou superando. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. E no sentido de ir além, aleluia, elevar-se, ascender, alcançar um objetivo, alcançar um propósito, aleluia. Você está entendendo, querido? Olha, superação, superar, ir além. Quando nós superamos, nós vamos além, aleluia. Jesus superou, Jesus ascendeu, aleluia. Jesus alcançou o seu propósito, o seu objetivo, que era vir, morrer pela humanidade, aleluia. Ele foi além. E para nós, superação é isto. Quando você supera, você vai além, aleluia. Você chega numa posição mais elevada, amém. O nome do Senhor é glorificado na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E como eu já frisei muito aqui, Jesus, ele é o maior exemplo de superação, aleluia, em toda a Bíblia Sagrada. O escritor aos Hebreus, ele escreveu em Hebreus 12:3,
ele disse assim: pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Aleluia. Ele está transmitindo uma mensagem e dizendo: pensa nele, Jesus. Eleva teu pensamento a ele. Pensa como ele, o Senhor Jesus, ele suportou, ou seja, ele superou. Olha o nível da superação que ele teve. Com paciência, ele superou o ódio daqueles que o machucaram, né? O caluniaram, desprezaram, o feriram, chicotearam, escarneceram dele com uma coroa de espinhos, colocando um manto sobre ele, e depois ainda colocaram ele na cruz, né? Mas nisto o escritor e o Espírito do Senhor diz: você, eu, nós, igreja, não desanimem, não desistam. Aleluia. Amém? Pensa nele, toma para si, não desista. Amém? De jeito nenhum. Aleluia. E nós vemos, querida amada igreja, que Jesus, ele não só venceu, ele também nos deu a capacidade da superação. Jesus suportou todas as coisas, mas além de ele próprio, o Senhor, passar o processo, superar, ele ainda assim, ele concedeu a mim e a você a capacidade da superação. Amém? Você sente pelo Espírito do Senhor, aleluia, que há uma capacidade de superação na sua vida? Sabe por quê? Porque a presença dele está com você. É Jesus Cristo na sua vida. Ele é a superação que você precisa. Ele é a superação da vida da igreja. Aleluia. Por isso ele deu essa capacidade a nós. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Lucas, no seu evangelho, no capítulo 10, ele disse as palavras do próprio Cristo: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aleluia. Esta capacidade foi dada para os cristãos. Jesus não está falando para a humanidade toda. Ainda que ele lance a palavra na sua escritura, e todos vão lê-la, vão poder ter os seus olhos atentos ao que ele disse, mas essa capacitação é para quem obedece a sua palavra. É para o cristão. A autoridade, aleluia, é para o cristão. Aleluia. Ter poder, autoridade sobre o poder do inimigo é para o cristão. Isso é superação, querido. Você vai superar o adversário, o inimigo, com a autoridade que Jesus te dá. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. A pergunta que podemos fazer: o que você precisa para vencer? Amém? O que você precisa vencer? Para vencer você precisa de Jesus. O que você precisa vencer? Amém? Aos todos quanto me ouvem nessa noite, aos que irão me ouvir, o que você precisa vencer?
É o vício do álcool, é o vício do fumo, é o vício das drogas, é o vício da pornografia, e etc e tal. O que você precisa vencer? Amém? Porque esta capacidade de superação, para você superar o vício do álcool, foi preciso, aleluia, Jesus Cristo na sua vida. Para você superar o vício de qualquer outra situação que lhe é imposta, contrária à vontade de Deus, é preciso Jesus Cristo na sua vida. Então, se submeta a Ele, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, porque é Ele quem designa, é Ele quem dá autoridade para poder superar essas dificuldades. É Jesus Cristo, irmão, aleluia. Para você poder vencer sobre o inimigo que está causando danos na sua vida, você precisa se submeter a Jesus Cristo. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa família. Nós precisamos do Senhor Jesus nos nossos projetos. Nós precisamos do Senhor Jesus, aleluia, em todas as áreas. Naquela área que não está prosperando, nós precisamos da presença, intervenção de Jesus Cristo. E eu já falei aqui, falo mais uma vez, não fica se contentando com os farelos, quando Jesus, Ele tem uma mesa farta para você. Você está entendendo, irmão? Fica se contentando com farelos, com as migalhas, e Jesus tem uma mesa posta, abundante, farta, aleluia. Glória seja o Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus nos quer ajudar, querido, a nós vencermos todos os desafios através do poder da sua palavra. O propósito do Senhor é nos abençoar, é nos ajudar, igreja. Aleluia. Como o pastor já fez menção aqui nesta noite, dizendo com respeito à visão, há coisas na nossa vida, querido, que não resolve. Os problemas não são a igreja, os problemas muitas vezes são nós mesmos, a nossa própria vida. São situações talvez que nós mesmos precisamos mudar, porque a mesa do Senhor está posta. Jesus tem colocado uma mesa farta aqui, a palavra pregada, anunciada, homens de Deus pregam a palavra. Nenhum dos pregadores aqui toma o púlpito para fazer aquilo que eu já vi muitas vezes, né? E a gente usa a expressão, e a minha esposa até falou algo hoje nessa tarde sobre isso. E muitas vezes usam os púlpitos para lavar a roupa suja, né? Não, nós pregamos a palavra, a igreja prega a palavra, os homens de Deus pregam a palavra, os obreiros pregam a palavra. Se quer um alimento para a sua vida, ela vem do altar, é a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Precisamos do poder da palavra. Ah, pastor, vai ser um ano difícil. O profeta diz, tem muito profeta falando. Pode acontecer uma guerra? Pode. Não vamos fazer menção. Mas eles estão exaltados. Daqui a pouco estão soltando a bomba. É? Então você vê, querido, que não é fácil. Agora, é preciso a palavra. Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se viver pelo Espírito, vai sufocar a carne.
aí vai suportar, vai ter superação, vai ter vitória. Deus vai ser glorificado, amém? Aleluia. Efésios 6, 10 e 11. Fortaleça-se no Senhor na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestimento da armadura, fortalecimento no Senhor, na força do seu poder. Não é a força do braço, não é a força humana, é no Senhor e na força do seu poder. Quer ficar firme na igreja? Quer continuar o projeto? Quer continuar o propósito? Fica na presença de Jesus somente, com a força dele. Aí você não vai ficar vulnerável. Hebreus 2,18. Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A tentação, querido, é algo difícil para nós, né? A nossa carne, os nossos sentimentos, tudo que é em nós. Todos somos humanos, amém? Mas a Bíblia está dizendo, ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer. Jesus, o Senhor Jesus, ele dá a condição para você superar a tentação. Aleluia. Ele é o Senhor que vai te socorrer naqueles momentos tão difíceis, né? Tão difíceis. Não é fácil não, querido. Amém? Tiago capítulo 4, 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu já iniciei dizendo, submeta-se ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Tiago está dizendo, submetam-se a Deus. Mas a chave para o que Tiago está falando está aqui, submetam-se, aproximem-se de Deus. Esta é a chave, querido, que abre as portas na nossa vida. Esta é a chave que abre as portas para a vida de todo homem, de todo ser humano. Submetam-se a Deus, aproximem-se de Deus. Aleluia. Você está entendendo, querido? E quando nós olhamos para isto, nós vemos que a superação, ela aparece na Bíblia no sentido, como eu já disse, de ser superior, de vencer, de ir além, na vida de um homem chamado Jabes. O missionário Paulo trouxe uma mensagem dias atrás, e ele fez menção, destacou aqui, a vida de Jabes, né? Como está na palavra do Senhor. Agora, em 1 Crônicas 4:9 diz, e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Aleluia. Então veja que Jabes superou. Jabes entrou no estado de superação, porque Jabes se destaca entre os seus irmãos. A Bíblia diz, ele foi mais ilustre, ele foi além. Por que que Jabes se destacou? Por que que Jabes foi mais ilustre? Por que que Jabes superou? A Bíblia está dizendo no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Aleluia. Ele orou, ele buscou o Senhor, ele encontrou o Senhor através da oração. Aleluia. Aí Jabes foi abençoado porque Deus respondeu.
Deus fez conforme ele pediu a ele. Aleluia. Você está entendendo? Isso é um exemplo de superação. Aleluia, porque a Bíblia tem muitos outros exemplos de superação. José é um exemplo de superação. O quanto ele superou as dificuldades, as adversidades, mas ele venceu. Ele chegou lá, ele foi além, ele rompeu com as dificuldades, ele rompeu com as dificuldades, com todas as situações contrárias, e ele superou. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então escute, irmão, né? A gente olha para a palavra, a gente vai ver que nosso Deus, Ele é um Deus de reciprocidade. O nosso Deus é um Deus de mutualidade. O nosso Deus é um Deus de correspondência. Aleluia. Ele é um Deus que é mútuo. Eu faço, Deus faz. Eu aproximo, Deus aproxima. Eu chego, Deus chega. Aleluia. É recíproco. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar um Deus recíproco. A Bíblia mostra quanto Deus, Ele age na reciprocidade. Em muitos aspectos da Bíblia Sagrada nós encontramos, aleluia, um exemplo, em 2 Crônicas 15, versículos 1 e 2, está assim dito a palavra: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Aleluia. A Bíblia vai dizer no capítulo 14, que Asa, ele entra numa guerra, num embate com os etíopes, e a Bíblia mostra que eles vêm contra Judá, contra o rei Asa, com um exército de 1 milhão de homens, 300 carros de guerra. Agora a Bíblia diz que Asa tinha 300 mil homens. A proporção era de 3 para 1, 3 homens contra 1 homem de Judá. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com Asa, aleluia, era com o rei de Judá, e a Bíblia diz que eles fugiram diante do exército, diante do rei de Judá, foram massacrados, eles tomaram os despojos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eles voltaram da guerra, quando eles voltaram daquela situação, Deus levanta o profeta e diz para ele essas palavras. E olha que ela é bem clara, da reciprocidade de Deus. O Senhor está convosco, enquanto você está com Ele. Se o buscar, vai achá-lo, mas se deixá-lo, Ele vai deixá-lo. Você está vendo que não precisava Deus falar nada. Ele foi lá, Deus era com ele, ele venceu. Mas quem sabe ele volta pensando: eita, nós somos demais, né? Pusemos eles para correr, pastor Claudinês, pastor Gabriel. 1 milhão de homens fugiram. Aí Deus falou: peraí, meu filho, peraí. Levanta o profeta chega lá marchando. Deus manda dizer. Sabe por quê? Como é que eu diz assim? Sabe por que tu venceu?
Porque Deus está contigo, enquanto você estiver com Ele, Ele está contigo. Mas se você deixar Ele, Ele te deixa. Aí tu vai perder. É uma coisa assim. Aí tu vai ser derrotado. É recíproco. Você está com Deus, Deus está com você. Mas se você abandonar Ele, Ele vai te abandonar. Você está entendendo, querido? Diga glória a Deus. Aleluia. Aí nós vemos, querido, que o homem se compraz, né, na fidelidade do amor de Deus. E também o homem acaba se esquecendo que Deus também corresponde também na fidelidade da sua justiça. Então é muito fácil muitas vezes achar, não, Deus corresponde por causa da fidelidade, do amor. Mas Deus também corresponde na medida da justiça. Ele é recíproco, né? Ele é fiel, Ele é Senhor, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece a humanidade, aleluia. Quando nós olhamos para isto, nós vemos na palavra do Senhor, olha lá, ó. A Bíblia diz, em 1 Samuel 2,30, a Bíblia está dizendo que veio um homem de Deus à casa do sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 30. Esse homem de Deus disse assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Você está entendendo a reciprocidade de Deus? Não é só por questão de amor, na questão da justiça também, porque o Senhor diz, tu vai andar a tua casa perpetuamente diante de mim, mas aí agora a gente vê que Eli, o sacerdote, os seus filhos, eles superaram em desagradar a Deus, eles superaram em pecados diante de Deus, eles superaram em tudo. A superação deles não era o Jesus Cristo, Senhor. Eles superaram nas outras coisas, só que eles superaram tanto naquilo que Deus mandou o profeta e falou: olha, os que me honram eu honro, mas os que me desprezam vai ser desprezado. Ele está dizendo assim, ó, estou cortando, estou passando a espada, ó. O que me honra vai ser honrado, mas o que me despreza vai ser desprezado. É forte, querido, você está entendendo? Aleluia. Porque Deus é recíproco. Mas graças a Deus, diga comigo, mas graças a Deus, opa, está fraco, diga, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E Filipenses 4, versículo 11 a 13, Paulo transmite o seu exemplo de superação, diante de algumas situações, né, que podem ser impostas, e foi impostas a ele, né, algumas dificuldades, qual ele passou. Mas Paulo, ele mostra, ele ensina o segredo. Quando nós olhamos para a palavra, está escrito assim, ó, Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Como que é isto?
Paulo, como que é possível isso, Paulo? Paulo, qual é o segredo dessa situação, Paulo? Paulo, por que você está dizendo isto a nós? Paulo, conta o segredo, e o segredo já está na revelação da própria versículo bíblico, que está dizendo: aprendi o segredo. Qual é o segredo? Aleluia. Ele está dizendo: eu posso todas as coisas, posso tudo naquele que me fortalece. Qual é o segredo? É Jesus Cristo. Qual é o segredo? É Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é a minha superação, querido. Jesus Cristo é a tua superação, amado. Aleluia. Paulo está dizendo: eu aprendi o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo? Diga a glória a Deus. Ramassuri me calabachei. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é nossa superação, querido. Aleluia. Graças a Deus, porque Ele nos dá vitória. O Senhor nos dá vitória, querido. Aleluia. Se nós tivermos dificuldade, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar do nosso lado. Pode ser um ano de dificuldade, pode ser um ano que talvez seja o pior ano, aleluia, que nós venhamos a enfrentar em toda a nossa vida. Mas saiba de uma coisa, lembre-se sempre: Jesus Cristo está com você. Ele vai estar do lado do seu povo, Ele vai estar do lado da sua igreja, aleluia. E se nós tivermos que aprender, nós vamos aprender com Ele. Ele é a nossa superação. Você está me entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. Se coloque em pé, irmão, em nome de Jesus Cristo. Aramá, Piacer, clamando.